Meu nome é Vânia Alexandra de Souza, eu tenho 33 anos, eu sou natural de Curitiba, mas fui criada entre o Paraná e Santa Catarina, porque meu pai é de Brusque e eu tenho casa em Barra Velha. Eu acho que eu sou amaldiçoada, porque não era para mim ter nascido, porque eu sou filha do 17º aborto que a minha mãe fez. Minha mãe fez 17 abortos e eu persisti para nascer, eu acho que não era para mim ter nascido. Minha mãe era alcoólatra. Eu sofri abusos sexuais quando ficava sozinha com os meus tios e primos. Desde pequena eu já sempre tive tendência a suicídio, assim, sempre me cortava, né? Comecei a fumar maconha com 11 anos. Minha mãe pediu para que eu pegasse café na casa do vizinho. Na verdade, era uma casinha, né? Ela havia me vendido para o vizinho e o vizinho acabou me agarrando. E aí eu cheguei em casa, contei para ela o que tinha acontecido. Ela disse, ai, que é só mais um para quem já está na fita faz tempo. E eu era virgem. Quando eu sofri o meu segundo estupro aos 13 anos, eu matei o meu estrupador, José Maria Madalena. Com 13 anos eu tive meu primeiro homicídio. Indo parar na Sedite, que é uma casa de menores infratores em Curitiba. Fiquei 2 meses lá. Aí a assistente social procura os pais, né? Aí quando procuraram a minha mãe para me tirar de lá, minha mãe, em vez de me tirar, me emancipou. Eu fiquei morando na rua dos 13 aos 17 anos, um pouco na criminalidade, um pouco nas drogas. E eu vim para Santa Catarina em 2000. Então, aí eu fui morar em Jaraguá do Sul, onde eu me tornei costureira na Maju, Marisol, filial da Marisol. Só que assim, a minha vida sempre foi muito vazia, então eu comecei a tirar muita cocaína. Eu trabalhava, mas o meu dinheiro eu gastava todo com cocaína. Porque eu me sentia sozinha, eu não tinha pai, eu não tinha mãe. Eu estava com 23. Só que assim, eu recebi uma bênção e uma maldição. Meu filho nasceu e meu pai morreu. Então, assim, foi muito traumatizante para mim, porque na época eu tinha me reconciliado com meu pai, já estava meio que ficando de boa com a minha mãe. Então, assim, a gente começou a passar muita fome. E comecei a assaltar várias boates, Jaraguá do Sul, Joinville, Blumenau, São João Batista. Através disso eu comprei 2 terrenos, um Sport 86, fiz carteira de motorista, fiz uma boa casa para minha mãe, mobilei a casa para minha mãe. Minha mãe estava me tratando bem, porque, claro, eu estava colocando dinheiro dentro de casa. E aí eu me lembro que eu distribuindo panfleto nos sinais, parou um rapaz de Honda Civic dramático, filhinho de papai, e se encanou em mim porque eu era muito bonita na época. E ficou me perseguindo e todo dia ele queria me dar carona, e eu não queria. Até que por fim um dia eu aceitei, ele me levou até a minha casa, juntou a fome com a vontade de comer. Tipo, ele se juntou com a minha mãe. E aí ele ficou amigo da minha mãe. E aí os dois tipo, praticamente fizeram casinha pra mim, porque um dia ao chegar do trabalho, eu cheguei em casa e minhas roupas estavam todas pro lado de fora. E minha mãe tinha sumido com meu filho. E ele apareceu com o carro. Daí eu chorando muito, eu disse assim, olha, por enquanto eu só quero guardar as minhas coisas, eu vou deixar na tua casa, quero uma carona, e depois eu vou ver o que eu faço da minha vida. Porque minha mãe estava me atormentando muito, porque a fonte do dinheiro tinha secado, eu tinha parado de roubar. Então ela estava me tratando muito mal, até então o meu filho, que era o neto dela, quando eu estava dando dinheiro era muito querido, mas quando eu parei de assaltar, o meu filho começou a aparecer com marcas de arranhões, de riscões. Então, aí eu entrei no carro dele. Eu fiquei 9 meses em cárcere privado. Foi onde eu conheci o crack. Ele colocou um tijolo desse tamanho em cima da mesa, cortou com uma faca de pão. Com essa mesma faca ele fez essa facada aqui em mim. Quebrou meu nariz, rachou minha cabeça. Ele me derrubava e eu levantava e agredia ele. Ele me derrubava, eu levantava e agredia ele. Eu fiquei 9 meses assim porque eu engravidei dele. Eu amarrava travesseiros na barriga com cordas de varal para proteger a minha barriga, porque eu fiquei grávida dele. Eu tenho uma menina de 8 anos. Ele foi na minha casa, eu estava com meu filho na cama e com a minha filha de um lado e eu no meio. Ele me arrastou pelos cabelos, deu um chute na minha cesárea, eu com os pontos. Ele arrebentou minha cesárea.
Ele mordeu o meu filho todinho, encheu de mordidas, tá? Eu fiquei 8 dias na UTI no Hospital Marieta Conder-Bornhausen, em Itajaí. Mesmo assim, ele não foi preso. Fiquei com a minha filha por 2 anos, até que um dia apareceu um oficial de justiça na minha casa dizendo que eles tinham o direito da guarda divisória, assim, dividida. Eles levaram e não trouxeram mais. E ela já tinha 2 aninhos. Eu tenho uma filha ruiva do olho azul, coisa mais linda. E quando eu liguei para eles, eles falaram assim... quando eu liguei, ela disse assim, mamãe, vem me buscar. E aquilo me comoveu muito. E aí eu disse assim, ei, traz aí minha filha de volta. Eles, não, se tu quiser, tu vem buscar, seu vagabundo. Eu fui na delegacia, como eu tinha o pátrio poder da criança, eles falaram que era para mim procurar a menina na comarca onde ela se encontrava. Gastei 500 reais com uma advogada que não fez nada. Subi a Serra Dona Francisca com meu Escort 83, dei 3 tiros nele. Não vi minha filha. Foi onde eu puxei minha primeira cadeia. Devido a isso, eu perdi definitivamente a guarda da minha filha, porque eles provaram, assim, conseguiram provar que eu era louca, que eu tinha problemas psiquiátricos e não tinha condições financeiras de ficar com a minha filha. E aí eu já estava com um pedido de prisão em aberto. Foi onde eu voltei para essa cadeia aqui. Aqui, como eu estava com o braço quebrado, eu tinha dificuldade para fazer a limpeza do X, para fazer as minhas atividades normais, eu sofri muito preconceito. Então eu sofri muitas crises de depressão, tentava me matar muito, eu cortava os meus pulsos. Eu lembrava de tudo que havia me acontecido. Eu fiquei mais 1 ano e 2 meses aqui e saí. Quando eu recuperei o amor da minha mãe, porque minha mãe era uma pessoa muito dinheirista. Então, assim, quando a minha mãe começou a se dar bem comigo, a minha mãe faleceu. Então eu fiquei muito revoltada e eu comecei a morar na rua. Aí eu, como moradora de rua, eu recebia toda a atenção das pessoas, me tratavam bem, eu ia nas casas. Uma das coisas que eu mais gosto são bichos, velhos e crianças. Eu sempre fui muito querida assim pelas pessoas, porque eu não tinha o hábito de roubar para manter o meu vício. Eu já estava numa fase assim de pedir mesmo. O que aconteceu, o imprevisto, acredito que foi o destino. Eu passei numa casa, passei numa rua, um senhor me viu e ele se concebeu assim de mim e disse, olha, eu tenho uma filha muito parecida contigo, tu vai gostar dela, ela vai gostar de ti, eu vou te levar lá para tu conhecer ela. É uma pessoa boa, tenho certeza que vocês vão se dar bem, de repente ela vai te dar algumas coisas, vamos lá, se vamos. Daí ele disse, olha, ressaltando que lá em casa tem uma mulher que mora lá, mas ela não é minha esposa, é um demônio em pessoa, é uma mulher que eu coloquei para morar comigo e não sai da minha casa. E não se assuste, porque assim que você chegar lá, ela já vai começar a te agredir com palavras, mas não dê bola, porque ela não manda na casa. Eu disse, não, tudo bem. Aí eu fui até lá, cheguei lá, conheci a menina, que parecia que tinha problema mental, porque ela tinha uma certa deficiência na fala, né? E essa menina me abraçou e me levou pro quarto, começou a me dar tênis, roupa, perfume. Eu fiquei muito grata e ela disse assim, daí eu disse assim, o que eu posso fazer para retribuir? Ela disse assim, ó, o dia que tu puder dar um sacode nessa velha aí. E a velha o tempo todo me xingando, tipo, seu demônio, sua casqueira, sua mendiga. E eu quieta. Passou-se uma semana, eu voltei lá, era um domingo, era perto do meio-dia, eu tava com fome. E eu resolvi entrar, mas o senhor não tava, só tava a menina. E a menina tava com uma marca no rosto de agressão, e a velha estava alcoolizada, porque a velha bebia. Mas ela, apesar dos seus 66 anos, era muito forte, não parecia que tinha essa idade. E foi um ato impulsivo, sabe? Aí a menina veio, oi, tudo bem? Me abraçou, meio chorando, assim, quase que pedindo ajuda. E a velha já veio, tipo, ai, seu demônio, sua mendiga, sua casqueira, sai da minha casa, sai da minha casa. Aí eu já fui me retirando. Aí eu virei as costas, estava indo, daí a menina disse, não, fica, por favor, eu tenho mais umas coisas para te dar. Eu disse, não, melhor eu não ficar.
E a mulher continuou me xingando. Eu disse, olha senhora, eu já estou indo embora, mas a única coisa que eu te peço, não ponha a mão em mim. Nossa, foi a mesma coisa que eu pedisse para que ela me agredisse. Ela me pegou por aqui e me empurrou. E eu também confesso que eu também já tinha bebido, porque eu vivia, né, drogada. E aí eu dei uma rasteira nela, assim, num ímpeto. Ela caiu no chão, tinha um tijolo do lado, com tanto lugar para ter tijolo. Tinha um tijolo bem do lado de onde ela caiu, eu dei uma tijolada na cabeça dela. Ela ficou agonizando assim, tipo uma cobra mal matada, desculpa a frieza. Mas para aliviar o sofrimento dela, eu dei uma chave de fenda no pescoço para ela terminar de morrer. Saí andando normalmente, como se nada tivesse acontecido, porque desde o meu sofrimento, tudo que eu passei na vida, hoje eu sou muito fria. Assim, eu tenho sentimentos, sim, para com as pessoas que me querem bem, mas para quem me faz o mal, eu retribuo da mesma forma. Amo os meus filhos, não é porque eu cometi um monte de erros que eu não quero bem as pessoas, ou que eu seja maligna com todo mundo, ou que eu fico planejando, né? Só quero que os meus filhos não sigam o meu caminho. E meu sonho é só poder ver eles, assim. Poder me explicar, poder justificar o porquê que eu escolhi esse caminho. Eu penso na praia, no que o meu filho deve estar fazendo no momento, que meu filho faz curso de bombeiro, pelo que eu estou sabendo, faz canoagem. Penso na minha filha com os lindos olhos azuis, assim, correndo, brincando. Então eu tento esquecer todas as coisas ruins e ficar me focando só em coisas boas, para não pirar. Do que mais eu me arrependo de ter pago o mal com o mal. As consequências, os fatores, as coisas da vida é que nos levam a cometer certas atitudes, certos atos. É a lei da sobrevivência. Mas apesar de tudo, eu creio assim numa certa espiritualidade, que nada é por acaso que Deus tem um projeto na minha vida. Eu pretendo um dia escrever um livro contando essa e muitas outras histórias que eu vivi nas cadeias e no decorrer, nas coisas que me aconteceram quando eu morei na rua. Não perco o sonho de que um dia, quem sabe, eu possa sentar na poltrona do Jô. Deitada na minha jega, vejo o mundo de ponta cabeça. Meu sistema não vai mudar, não importa o que aconteça. E se quiser falar de mim, pode falar o que quiser. Vamos bater de frente, você aguenta se puder. Boné virado e calça larga não me passam confiança. Já vi gatão pagar de ladrão, mas na hora do bonde chora igual criança. Que dia chato, hoje o clima não tá legal. Bem que desconfiei, hoje é dia de geral. Ao voltarmos para o barraco, tá tudo revirado. E ainda para ajudar, o boneco tá atrasado. Sem falar da humilhação, se abaixar perante o espelho, pois agora elas viraram especialistas em pentelho. Já que não dá para fugir e não tem jeito de sair, boa noite, tomar dondom e ir dormir. Liberdade de expressão, né?